abençoe. É um prazer estar convosco mais uma vez, né? Eu tinha mencionado com o irmão Marcelo que eu viria visitar vocês para ouvir, né? Vocês pregar, o pastor. Mas não, você vai e prega. Então nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. É uma satisfação muito grande. Está conosco também minha esposa e filhos, né? Estão ali sentados. Deus abençoe. E agradeço pela oportunidade de nos dar para pregar o Evangelho, né? Isso faz com que o nosso companheirismo se entrelaça, não é isso? A noiva de Cristo, ela precisa chegar a uma posição para o arrebatamento, não é? E o companheirismo faz parte disso, em torno da palavra de Deus. Vamos nos colocar de pé e ler a Sagrada Escritura que se encontra em Colossenses 3, apenas este versículo, versículo 16. O tema da minha mensagem é a importância da palavra. Se você não tiver a palavra, se a pessoa não tiver a palavra, ela está completamente perdida. Porque a revelação da última hora é a palavra manifestada. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Vamos ler então. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Oremos. Pai Celestial, nós estamos agradecidos por essa bela manhã da qual o Senhor nos propôs. Estamos saudáveis, com saúde, com a família ao nosso lado. Queremos te agradecer por tudo isso e nos presenteou mais uma vez neste domingo para ouvir a tua palavra. Senhor, abençoa os nossos corações, abençoa o pastor dessa igreja, sua família, abençoa este rebanho, esta igreja. Pai, que o Senhor acrescente em nós a tua palavra, que a tua palavra possa estar em nós abundantemente. Toma-me como instrumento em tuas mãos para que nós possamos ser todos ajudados pelo teu Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo, amém. Pode se sentar. A importância da palavra, né? Para começar, se você pegar Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Este alarido é a palavra de Deus. Nós pegamos Malaquias 4, versículo 5, eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá os corações dos pais aos filhos, e o coração dos seus filhos aos seus pais apostólicos. Esses filhos agora somos nós, convertidos à fé dos nossos pais apostólicos. Lembra de Pedro, passando pela porta formosa, ele deparou com aquele homem pedindo ele dinheiro. Me dá uma oferta, me dá um dinheiro, você pode me dar. Pedro disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. Ele tinha a palavra de Deus. Então, o profeta fala que nós, quando chegarmos a este ponto da totalidade da palavra, nós falaremos a palavra, seremos Cristo outra vez na terra. Estamos caminhando para isso, não é? Então nós vemos a importância da palavra. Jesus disse em São João capítulo 15, versículo 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e isso vos será feito. A palavra de Deus tem que estar em nós, e nós em Cristo, não é? Quando nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. As coisas velhas passou e eis que tudo se fez novo. Então, esse é o tema da qual eu quero tomar. E eu gostaria, que é uma escola dominical, de ler alguns versículos
Nós vamos para Ezequiel, capítulo 9, a partir do versículo 1. Ezequiel, capítulo 9, a partir do versículo 1. Vou mostrar para vocês, dentro da Bíblia, o perigo de não ter a palavra. E as pessoas hoje querem entretenimento, eles querem buscar algo para saciar seus desejos, suas vontades, e Cristo está do lado de fora. Por isso que na era de Laodiceia o profeta fala que está do lado de fora, chamando a igreja para entrar, chamando a igreja para sair desse sistema que o homem criou. Mas vamos lá, irmãos, vamos ver aí o que Deus tem para nós. Ezequiel 9, versículo 1. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Bronze quer dizer, significa juízo, julgamento. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa, e clamou a um homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta, dizendo-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que comete no meio dela. Primeiro, vai marcar aqueles que gemem e suspiram. Só vai gemer e suspirar pela abominação que está na terra quando tem a palavra de Deus, quando tem o Espírito Santo. Quando não tem, irmão, não suspira. Tanto vale a água subir ou descer, não importa. As pessoas não estão nem aí. Mas aquele que tem a palavra de Deus está gemendo: Senhor, até quando vamos ficar aqui? Senhor, até quando vamos ficar nesse mundo turbulento, de atmosfera maligna? Estamos gemendo com dores de parto. Não queremos estar neste mundo. Mas uma hora vai chegar do arrebatamento acontecer, e nós subiremos ao encontro do Senhor, não é? Então vamos lá. Marca primeiro aqueles que gemem. Marca primeiro aqueles que têm a minha palavra, aqueles que obedecem a minha palavra, aqueles que creem num profeta que eu enviei para essa era. Aleluia. Quantos creem neste profeta? Graças a Deus. E aos outros disse: ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri, não poupe o vosso olho, nem os compadeçais. Aí vai falar: matai velhos. Uma certa vez eu estava trabalhando, aí me deparei com um senhor velho falando cada besteira. Eu falei: meu Deus do céu, dessa idade ainda não amadureceu? Que situação é essa, meu pai? Aquilo me deixou entristecido. O homem com cabelo branco deveria dar exemplo, ter uma postura de homem que tem caráter dessa forma. Mas aqui a Bíblia fala para esse tipo de pessoa: matai velhos e jovens e virgens, e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos cheguei. Que sinal é esse? É a palavra. Que sinal é esse? É o Espírito Santo. Qual era o sinal na lei, no Velho Testamento, com Moisés? Era o sinal, era o sangue no umbral da porta. Hoje o sinal é o Espírito Santo na alma. Quando você aplica o Espírito Santo na alma, Satanás fica por lado de fora. Você é selado por lado de dentro, e Satanás selado por lado de fora. Então a importância da palavra é para te prevenir do dia mau que está para vir sobre essa terra.
A palavra de Deus em sua vida é para te prevenir da abominação, da sujeira, do pecado, da idolatria, da fornicação. A palavra de Deus te previne. Está vendo a importância dela? Você não pode ler a mensagem só por ler, você tem que comer a mensagem. Por isso que Apocalipse 10, versículo 8 em diante, fala assim: vá lá e come, pega o livrinho que está na mão do anjo e come. É para comer o livrinho, a mensagem é para ser alimento da alma. Porque se ler, todo mundo lê. Interpretar, todo mundo interpreta. Mas segundo Mateus 13, se eu não me engano, versículo 12, vai falar assim, que a vós é dado conhecer todos os mistérios de Deus. E os mistérios estão dentro desta mensagem. Por isso que Deus enviou um profeta para pegar os cabos soltos e ajuntarem, restaurar a palavra que foi perdida pelo sistema eclesiástico. O profeta chega a dizer pelo sistema de Roma. Aí Deus traz um profeta para colocar as coisas no seu lugar, separar a noiva da virginécia, separar a noiva do mundo, separar a noiva para ouvir somente a palavra. Deus não tem nada a ver com denominação, Deus não tem nada a ver com esse sistema eclesiástico. Deus tem a ver com você. Deus te ama e Ele mandou a melhor coisa, a sua palavra. Aleluia. Graças a Deus. Vamos versículo 6, fala assim, ó: matai velhos e jovens. Lembra nos dias de Noé? Tinha jovens. Lembra nos dias de Sodoma e Gomorra? Tinha jovens, todos morreram. Tinha velhos, tinha crianças. Será que Deus... Um camarada chegou em mim e falou assim: você acha que nos dias de Sodoma, aquelas criancinhas lá inocente, guarde isso, você acha que Deus não arrebatou elas antes de jogar fogo? Eu falei: não, senhor, porque elas carregavam o pecado dos seus pais. Todas morreram. Deus não arrebatou ninguém, porque ainda mais na lei, que a maldade vinha até a terceira e quarta geração. A maldade do pecado do pai vinha a terceira até a quarta geração, não é assim? Deus não poupou ninguém. Se Ló não sair de lá, morreria também. Você vê que a sua esposa, só de olhar para trás e se converter em estátua de sangue. Deus vela da sua palavra para ela ser cumprida, e ela está cumprindo agora, nesses últimos dias, através dos eleitos. Graças a Deus. Matai velhos, matai jovens e virgens, e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo santuário, começai pelas igrejas. Começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhe: contaminai a casa, e enchei os átrios de mortos, e saíram e feriram na cidade. Sucedeu, pois, que havendo-os ele ferido, e ficando eu de resto, caí sobre a minha face e clamei e disse: ah, Senhor Jeová, dá-se ao caso que destrua todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém. Então me disse: a maldade. Porque Deus destruiu Sodoma? Maldade. Porque Deus destruiu os dias de Noé? Maldade. Porque Deus vai destruir esse mundo também agora com fogo? Maldade. Como foi nos dias de Noé, assim seria na vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Sodoma, assim seria na manifestação do Filho do Homem. Ele não está manifestado aí para nós, não. Ele está aqui nessa manhã falando para nós, é a sua palavra. Enquanto o mundo está em caos, a igreja está segura na palavra. Você já parou para pensar? O mundo pode revirar, o mundo pode acabar, o mundo pode entrar na pior fase que for, diz o profeta, mas a noiva de Cristo está segura na palavra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso não é maravilhoso? Saber que você é um eleito, escolhido por Deus. Deixa eu só ler isso aqui. A mensagem, a era de Pérgamo, na página 147. Vocês conhecem isso, mas só para contextualizar. Aqui está o que eu estou tentando lhes dizer. A lei
de reprodução é que cada espécie reproduza segundo a sua própria espécie, de acordo com Gênesis 1:11. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Qualquer que fosse a vida que estivesse na semente, saía na planta e depois disso no fruto. A mesmíssima lei se aplica à igreja hoje. Aleluia! Qualquer que seja a semente que deu início à igreja, sairá e será como a semente original, porque é a mesma semente de Cristo. Você crê que você é a semente de Cristo? Oh, eu também creio nisso. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele era a palavra. Aí você pega Apocalipse 22:17, se eu não me engano, fala assim: o esposo e a noiva dizem vem, ou o espírito e a noiva dizem vem, fala a mesma coisa. O fruto que produzimos é falar o que Deus falou, é a mesma coisa, não é outro, não é um sistema, não é teologia, não é denominacionalismo, não é coisa feita pelo homem, é a palavra de Deus. A noiva produz a palavra de Deus. Vê quem você é? Você não é qualquer coisa, você não é qualquer um, você é filho e filha de Deus, comprado por um alto preço de sangue. Aleluia. Aí fala assim: nestes últimos dias a verdadeira igreja, a noiva, semente de Cristo, chegará à pedra de cabeça, e ela será a super igreja, uma super raça, à medida que se aproxima dele. À medida do quê? Se aproxima dele. Quando você se aproxima dele, você se torna ele. Está vendo a importância da palavra? Nós não podemos só vir na igreja, nós temos que ser a igreja do Deus vivo. Nós não podemos só vir levantar as mãos, nós devemos adorar ele em espírito e em verdade, reconhecer aquele dia no Calvário. Aleluia. Você crê que você é uma super raça? A Bíblia fala que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Salmo 91. Irmão, ou esse versículo fica lá para enfeite, ou ele tem que concluir na vida dos filhos de Deus. Eu creio dessa forma. E o profeta fala assim, tem uma expressão em Salmo 91: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O profeta fala assim: se tem sombra, tem luz em algum lugar. Aleluia. Tem luz em algum lugar, porque se tem sombra, tem luz. Então Deus está te vigiando. Aleluia. Você pode dizer graças a Deus. A noiva, eles serão tão semelhante. A noiva, eles serão tão semelhante a ele, que até mesmo serão a sua própria imagem. Serão a sua própria imagem. 14 de São João, versículo 12: vós fareis obras maiores do que esta. Aí o profeta fala: o que é isso? É porção dobrada do Espírito de Cristo. Aleluia, graças a Deus. Deixa eu ler isso de novo. A noiva, eles serão tão semelhante a ele, até mesmo serão a sua própria imagem. Isso acontece para que sejam unificados com ele. Eles serão eles serão a própria manifestação da palavra do Deus vivo. A própria manifestação da palavra do Deus vivo. Se Deus conta com alguém aqui na terra, é quem? Fala assim: eu. Levanta a mão e fala assim: eu. Se Deus conta com alguém aqui na terra, é quem? Eu. Nós somos a manifestação da palavra de Deus, irmão. As eras todas passaram, os reformadores vieram, nós nunca tivemos um profeta gentil a não ser o profeta William Branham. Deus trouxe um profeta para a noiva, é o Eliezer, levando Rebeca para Isaac. Nós estamos chegando a uma perfeição, que esse corpo será transformado para subirmos com Cristo.
É a palavra que você ouve, é a palavra que você come. Apocalipse 1:3, bem-aventurado aquele que ouve, ou aquele que lê e o que ouve a palavra dessa profecia. Você tem ouvido a palavra? Você tem se alimentado da palavra? Você se torna a palavra. Diz o médico que você é o que você come. O médico diz que você é o que você come. O que você está comendo? A palavra ou outras coisas? Se você der uma criança biscoito, chiclete, bala, doce, isso e aquilo, a criança daqui a pouco está anêmica. Mas dê ela verdura, legumes, fruta, daqui a pouco aquela criança está saudável. Assim é você tem que comer da palavra de Deus, não de bolotas de porco, mas sim da palavra de Deus. Está vendo a importância dela? Ela te torna saudável, uma nova criatura, um novo homem. A natureza mudada, não é? Aleluia. Você pode dizer graças a Deus? Estou feliz em estar aqui nesta manhã, e você? Isto acontece para que sejam unificados com Ele, mas aqueles que não têm a palavra serão mortos. O fogo os abrasará, o profeta fala, não restará nem raiz e nem ramo. Esses grandes homens, o profeta fala, aqui dos Estados Unidos, esses grandes homens fortes, serão tudo queimados como palha. E para nós, nascerá o sol da justiça. Eu não posso falar desse jeito não, eu não posso achar que eu sou alguma coisa, eu não posso. Elias falou assim, Elias zombou daqueles profetas, falou assim, vê se seu Deus está dormindo até agora, vê lá, faz alguma coisa para ver se ele vem, zombando deles. Aqui, vocês já tentaram fazer sua parte, agora eu vou fazer. Não tinha medo. O cristão, ele tem ousadia diante de Deus. Ele não fica assim, será que Deus vai me abençoar? Será que eu vou ser curado? Será que minha família vai ser salva? Será? Não, vai, pelas suas pisaduras, eu e você já fomos sarados. Aleluia! Não limite a sua fé, irmão. O profeta fala, não me lembro o nome da mensagem, mas o pastor Belmiro deve saber, com certeza. Ele fala assim, peça coisas grandes. Esqueceu disso? Coisas grandes são tão fáceis para conseguir quanto as pequenas. Sabe o que é coisa grande, irmão? É o Espírito Santo na alma. Não existe outra coisa melhor do que a palavra de Deus, não. Eu quero ser próspero, eu quero ser isso. Vai trabalhar, arregaça a manga da camisa, vai trabalhar, que Deus prospera você. Mas a coisa maior que existe nessa vida é a palavra de Deus. Não é? Mateus 5,39, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não é? 24,39, se eu não me engano. Olha aqui, deixa eu terminar aqui. Aleluia. Eles serão a própria manifestação da palavra do Deus vivo. As denominações, a semente errada não pode produzir isso. Aí você fala, mas meu Deus, por que eu tenho tanta luta? Por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Eu tenho tanto problema. É porque você carrega a semente, irmão. Você carrega a semente original. Não é para entender. Abraão ficou 25 anos esperando a promessa. Ele creu contra a esperança. Abraão creu contra a esperança, e ele é nosso pai na fé. Nós devemos depositar, olhar para trás e lembrar do nosso pai Abraão. Ele perseverou, eu também vou perseverar. A luta está grande, eu tenho dificuldade dentro de casa, tenho dificuldade com a família, tenho dificuldade no emprego ou desemprego, mas Deus está te olhando, Deus está te observando e sabe o que vai fazer por você. Confia nele. Essa prova que você está passando, ela começou, ela vai acabar também. Creia tão somente que Deus está no controle de tudo isso aí. Amém? Irmão Brana fala assim, as denominações, a semente errada não podem produzir isso. Elas produzem seus credos, seus dogmas misturado com a palavra. Esta mestiçagem dá origem a um produto híbrido. Por isso tem que ser queimado. Se você pegar Mateus capítulo 13, vai falar que um homem saiu de manhã e semeou sua semente. O profeta chega a dizer que aquele era Deus.
semeando, saiu de branco. E à tarde veio um homem de capa preta e semeou também a sua semente. Aí no outro dia o servo chegou e falou assim: mas o senhor não semeou aqui só a sua semente? Por que nasceu joio também? O senhor não semeou o trigo aqui? Por que agora nasceu joio também? Vamos arrancar. Não, deixa crescer junto. Do mesmo jeito que você recebe o sol, eles também recebem. Do mesmo jeito que você recebe a chuva, eles também recebem. Mas chegará o dia da colheita. Aleluia, está chegando. O que você produziu, isso dará conta no final. Por isso que você não se mistura com o mundo. Por isso que você é estranho. Por isso que a irmã veste esquisito mesmo. É estranho vestir um vestido desse tamanho. O homem tem uma postura, tem um caráter, é honesto, honra a sua família. Eles são estranhos, o povo de Deus sempre foi estranho mesmo. Mas é porque eles têm a palavra de Deus. Aleluia, graças a Deus. Então, nós vemos aí que quem não tem a palavra será morto. No Velho Testamento, quem não tinha o sangue no umbral da porta, todos os primogênitos foram mortos. Todos foram mortos. Quem não tem a palavra de Deus hoje será morto, será exterminado. Está vendo a importância da palavra? Vê a importância da palavra. Vamos lá para São João, Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 44. Evangelho de São João 6, versículo 44. Vai dizer assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Aleluia. Você foi até ele? Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem vida eterna. Vida eterna é a palavra de Deus. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Comeram com dúvida, por isso que morrem. Você não pode comer a palavra de Deus com dúvida. Você tem que comer crendo. Com dúvida morre, perece. Mas crendo, viverá. Aleluia. Onde eu parei? 50? 49? Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Você sabe que é esse pão que eu estou falando já, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Por isso que o anjo falou assim: pega o livrinho da mão daquele que está com o pé sobre o mar e sobre a terra e come. Aleluia. É para comer o livrinho, é para comer a palavra. Comendo você se torna a palavra. Olha aí. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Aí o profeta fala que o Filho do Homem é a palavra de Deus. Aleluia. Você tem comido do Filho do Homem? Tem comido a palavra revelada? Aleluia. Por isso que Deus nos tirou desse sistema eclesiástico, desse sistema espiritual chamado Laodiceia. O profeta fala esse sistema pentecostal. Deus nos tirou de lá e nos colocou na sua palavra. Não é? Você pega Apocalipse 18:4. Ouviu uma voz do céu. Não foi terrena, não foi um profeta terreno, foi uma voz do céu: sai dela, povo meu, sai das suas prostituições, das suas impurezas, dos seus pecados. E nós saímos. Aonde nós encontramos com Cristo? Na tenda, na palavra, no lugar secreto. Vamos lá.
Na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Mas que versículo esquisito, ou que palavras vamos levar para os dias atuais, esquisita de ouvir. Como é estranho ouvir hoje que o Filho do Homem está manifestando. Como é estranho que Apocalipse 10:7 está manifestado, não está manifestando, já está manifestado, já está revelado, não tem nada oculto para a noiva, tudo foi revelado, está aberto. Como negar isso? Aí os discípulos ouvindo aquilo, não, eu vou comer a carne desse homem, está achando que nós é vampiro para beber sangue também? Oh, irmão, as pessoas não esperam. As pessoas, o profeta fala, as pessoas saem do culto apressadamente, não remoem o que ouviu, o que o pastor ensinou. Fala de uma expressão que o boi, ele come o dia todo, né? Ele tem 2 buchos. Chega de noite, você vai lá, passa no pasto, está o boi lá mastigando. Está remoendo aquilo que ele guardou. Guarda a palavra para quando você chegar em casa remoer ela também. Aleluia, guarde a palavra. Você precisa dela. Ela é importante para você. Graças a Deus. Versículo 56, não é isso? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim. São João 14:7, São João 15:7. Se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Eu creio que isso é a manifestação da terceira puxada, não é? Quando você fala, a coisa acontece. Quando que isso vai acontecer? Nós temos que crer que isso é nosso, não é para os dias passados, como diz o profeta, os dias de milagre passou. Não, ele está aqui presente, porque Jesus Cristo é o milagre, Jesus Cristo é a resposta. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Está vendo a importância da palavra? Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando a Cafarnaum. Versículo 60, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Quem pode ouvir uma coisa dessa? O profeta não quis dizer isso não. Não quis dizer isso? O profeta falou isso sim. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isso vos escandaliza? Essa mensagem é muito forte para você? Para mim ela é vitamina. Para mim é âncora. Para mim é graça. Para mim é sintoma de arrebatamento. Aleluia. Aí, 62 fala assim, ó. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, não é o Espírito que vivifica? A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Se você comer da palavra, você está comendo de Espírito e vida. Você está comendo o pão vivo que desceu do céu. Mas algum de vós que não crê, só a noiva vai crer em toda a palavra. Não é de se admirar que todos da mensagem verá isso. Não é todos, irmão. O profeta fala que no meio de uma igreja Deus vai tirar uma noiva. Aí ele fala assim, ó, a igreja passará pela grande tribulação, mas a noiva não. Está vendo que é uma espécie especial? É um povo especial? É uma super raça? É porque ela concorda com toda a palavra, ela vibra com toda a palavra que é revelada. Para uns é escândalo, mas para nós é poder de Deus, não é? Graças a Deus. Mas há algum de vós que não crê,
Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era quem não criam e quem era o que havia de o entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Nem depois da revelação, nem depois dele se expressar, eles consentiram, não queriam mais. Já parou para pensar? Depois de ser revelado, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Isso é um mundo espiritual. Vocês carnais não podem entender o que é espiritual. Tem que ser espiritual para entender espiritual. 2 Coríntios capítulo 1, nos seus últimos versículos, o homem espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Temos que ser espirituais para entender, para que a palavra de Deus venha sobre nós. Carnais não entendem, não é? Então disse-lhe Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Congregação de 80 membros, não é isso? Foi embora 74? Como é que é? 70, então é 82, né? Isso, obrigado. 82 mesmo, foi embora 70. Que isso, é a minoria, sempre foi. De 2 milhões que saiu do Egito, aí saiu uma raça mista também. Fala assim, o profeta fala, aquela raça mista que bagunçou com a mente de todo mundo. 2,5 milhões, só entrou 2. Aí o profeta fala assim, não vou me recordo a mensagem, mas o profeta fala assim: você olha para os dias de Noé, você acha que foi só 8 salvos? Aí o profeta usa a expressão, foi a metade disso. Aí você volta para o capítulo 5 de Gênesis, só um foi arrebatado. Quem? Enoque. Enoque andava com Deus. Enoque andava com Deus. Então a diferença de Deus andar com você e você andar com Deus. Quando você anda com Deus, você recebe o caráter dele, as características dele. Aí ele recebeu tanto, irmão, que ele foi embora. Enoque desapareceu. Essa noiva vai desaparecer e o mundo não vai saber também. Por quê? Porque ela está escondida em Cristo, escondida na palavra. Ela se absolveu de toda a palavra. Ela comeu toda a palavra, que ela se escondeu atrás da palavra. E quando ela se esconde da palavra, o mundo já não consegue ver ela. Não consegue. Aí o que acontece? Vai haver um arrebatamento, a noiva vai sumir e o mundo nem vai se dar conta. Por que você fica razoando? Deus não está comigo. Não está? As noites que você passa dormindo com aquele sono, quem é que te deu? Foi Ele. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele foi preparar um lugar para mim, para você. Diz o profeta que é mansões e mansões. Deixa eu terminar essa leitura aqui. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Não é para onde? Aonde tem vários lugares, mas para quem? Olha aqui, irmão, uma pessoa revelada. Tu tens as palavras da vida eterna, só Ele tem. E quando você está seguro nisso, irmão, pode vir terremoto, pode vir tufões, pode vir trovões. Você sabe que não é Ele, porque Ele vai vir numa voz suave. O que fazes aqui, Elias? Aí você vai falar para Ele: eu tenho sido extremamente zeloso da sua palavra, eu tenho guardado a sua palavra, só eu.
Aí Deus vai falar assim: não é só você, não, tem mais 7.000, tem mais ali, tem mais um ali, tem mais um lá, guardando a mesma palavra. Aleluia! Seja extremamente zeloso dessa palavra, guarde ela. Graças a Deus. Você o ama? Graças a Deus. Vamos lá para a mensagem. A era de Filadélfia. Deixa eu só ler a escritura aqui, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 10. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 10. Diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência. Guardaste o quê? A palavra da minha paciência. Vamos ligar isso com Salmos número 40. Esperei com paciência no Senhor. Mas Senhor, cadê o arrebatamento? Espera, vai acontecer. Senhor, cadê a transformação do corpo? Se alimenta da palavra que isso vai acontecer. Tem a hora, tem o dia. Deus sabe as horas e o dia. Mas você tem que ter a totalidade da palavra para isso acontecer. Eu tenho que ter a totalidade da palavra para isso acontecer. Aleluia. Aí fala assim, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eu vou para a página 281, a era da igreja de Filadélfia. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Este versículo não é uma declaração que a verdadeira igreja entrará e passará pela tribulação. Se quisesse dizer isso, teria dito. Porém disse: eu te guardarei da hora da tentação. Esta tentação é exatamente como a tentação no Éden. Será uma proposta muito convidativa, apresentada em direta oposição à palavra ordenada por Deus. E todavia, do ponto de vista do raciocínio humano, será tão corretíssima, tão iluminante e vivificante que enganará o mundo. Mas eu digo, a noiva não, porque hoje ela come da palavra, hoje ela se alimenta da palavra, hoje ela está escondendo atrás da palavra. Graças a Deus. Graças a Deus. Somente os escolhidos não serão enganados. A tentação virá como segue. O movimento ecumênico que começou sobre a oração de Cristo para que fôssemos um. Olha onde Satanás pega. Ele não falou para Jesus, São Mateus 4: se tu prostrado me adorares, te darei todo este reino. Satanás recebeu um choque de 12 milhões de volts. Somente o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Ele é o único Deus. Olha aqui. Começou sobre o que parece um tão belo e abençoado princípio, cumprimento da oração de Cristo, que fôssemos um. Torna-se politicamente tão forte que pressiona o governo para fazer com que todos se junte a ele, quer diretamente, quer por aderir aos princípios decretados em lei, de forma que nenhum povo será reconhecido efetivamente como igreja, a menos que esteja direta ou indiretamente sob o domínio desse concílio. Os pequenos grupos perderão seus alvarás, privilégios e etc., até perderem todo o patrimônio e direitos espirituais para com o povo. Por exemplo, agora mesmo, em muitos, se não
na maioria da cidade, a menos que a associação ministerial local aprove, não se pode alugar um edifício para cultos religiosos, para tornar-se capelão nas forças armadas, nos hospitais e etc. Agora quase que é obrigatório ser reconhecido como aceitável pelo grupo ou pelos grupos ecumênicos trinitários. À medida que esta pressão aumentar e aumentará, será mais difícil resistir, porque resistir significa perder privilégios. Mas o nosso privilégio não é aqui, não é? Nosso privilégio é eterno, não é passageiro. E tantos serão tentados a acompanharem, porque sentirão que é melhor servir a Deus publicamente na estrutura desta organização do que não servir a Deus de maneira nenhuma publicamente. Mas eles erram. Crer na mentira do diabo e servir a Satanás, mesmo que você queira chamá-lo de Jeová, mas os escolhidos não serão enganados. Aleluia! Está vendo a importância da palavra? Além disso, os escolhidos não somente serão guardados, porém, à medida que este movimento se torna a imagem erigida da besta, os santos terão ido no arrebatamento. Aleluia! Graças a Deus! Ele vai nos livrar da hora da tentação, porque guardou a palavra, guardou a palavra, guardou a palavra. Guarde a palavra! Os santos terão ido no arrebatamento, e este pequeno movimento agradável e atraente que começou em companheirismo em Éfeso se tornará um monstro de Satanás que corrompe e engana todo mundo. Porque o sistema eclesiástico dos católicos romanos e dos protestantes, ao se ajuntarem, controlarão toda a riqueza do sistema mundial e forçarão toda a terra para dentro de sua armadilha religiosa. Os montarão por lhes recusar o direito de comprar ou vender, por meio do qual ganhavam a vida. Isso se cumprirá completamente, porque as filhas da prostituta estão quase que de volta a ela. Nesse ínterim, Roma adquire quase que todos os suprimentos de ouro. Os judeus têm o bônus e todo o papel. Na hora certa, a prostituta destruirá o sistema monetário do presente dia, retirando da circulação todo o papel e exigindo ouro. Sem nenhum ouro, o sistema desmorona. Os judeus serão apanhados na armadilha e entrarão na aliança, e a igreja prostituta assumirá o comando do mundo inteiro. E a noiva foi embora. Eu tenho aqui mais parágrafo para ler. Na mensagem, a era de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Vai dizer assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo. Isso não mexe com a sua alma, não? Aí você fala assim: mas eu estou com tanta luta, tanto problema. Tem que vencer. Você foi chamado para vencer. Desistir é de fraco. Desistência é para tolos, é para covardes. Lembra de Gideão? Mas quem vencer, chega lá, irmão, esfolado. Chega lá talvez sem um braço, sem uma perna, mas venceu, mas conquistou, mas prevaleceu pela palavra. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Está falando para essa era. Por isso nós não podemos estar dentro desse sistema, temos que estar fora. Lá dentro nós não vencemos, lá dentro nós somos vencidos. Mas do lado de fora nós vencemos. E nós vemos o quadro todo, o movimento todo do diabo. Deus mostra para nós. Aí nós estamos do lado de fora. Onde nós estamos? Na palavra. Aleluia.
escondido atrás de Cristo. Aí, Efésios 4:30, se eu não me engano, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não podemos entristecê-lo. Ao que vencer. Aí nós ligamos isso aqui com 1 Coríntios capítulo 6. Vós não podeis julgar essas coisas mínimas. Não sabeis vós que vós julgarão até mesmo anjos. Então tem que estar no trono para julgar, irmão. O profeta fala, a Bíblia fala, se eu não me engano, capítulo 24, 24, se eu não me engano, de Mateus, vai falar que o justo e do ímpio. E o que acontece? O profeta chega a dizer que os justos serão julgados no trono branco. Os justos. E os incrédulos, os malfeitores, também serão julgados e condenados. Os justos, entenda a expressão, serão absolvidos, porque são justos. Mas teve que selar seu testemunho com sangue. A virgem nessa, ela é salva agora. Ela não é salva na grande tribulação, ela é salva agora. Ela só vai pagar a sua redenção ou a sua salvação com sangue, mas ela é salva agora. Então ela aparecerá no trono branco, uma à direita, outra à esquerda. Uns serão julgados conforme o que fez e serão condenados, e a noiva estará ali para julgar o mundo. Por isso que ao que vencer, sentará comigo no meu trono. Está falando para você, irmão e irmã, vença, lute, continua. Está pesado, mas não larga a cruz. Está difícil, mas continua caminhando. Aleluia! Ele te ama. Ele peleja por nós. Graças a Deus. Assim como eu venci. Ele está falando assim para nós vencer como ele venceu. Ele venceu todas as tentações, diz o profeta. Todas. Toda proposta, dinheiro, fama. Ele venceu todas elas. E Ele quer que você vença. Assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Agora, o que devemos vencer? Essa é a pergunta normal a ser feita aqui. Porém, essa não é a ideia deste versículo, porque não é tanto o que devemos vencer, mas sim como devemos vencer. Como? Como eu vencerei esse problema? Como eu vencerei essa luta? Obrigado, irmão. Como eu vencerei esse obstáculo? Como? Não é só vencer, é como vencer. Porque você descobrindo como vencer, nunca mais aquele problema te pega. Se você descobriu, não é só vencer. Venci. Como? Não sei. Não existe. Eu sei, agora esse problema nunca mais vai me afetar. Essa opressão, essa fraqueza nunca mais vai me pegar, porque eu descobri como vencer ela. Por isso nós temos que ter um profeta, não é? Que é isso? Olha aqui. Vou ler isso aqui mais uma vez, na página 325. Sei que vocês conhecem, mas só para enfatizar. Porque essa não é a ideia real deste versículo, porque não é tanto o que devemos vencer, mas sim como devemos vencer. Ora, isso é lógico, porque será que importa muito o que devemos vencer, uma vez que sabemos como vencer? E o certo é pela oração e pela palavra, não é? Tem um hino assim, se não me engano, 48 do Inário. O crente que pouco ora não tem vitória espiritual. A oração é a chave que abre a janela celestial. O crente que pouco ora não tem vitória espiritual. A oração é a chave
que abre a janela celestial. Mas eu devo orar? Uai, Jesus foi o nosso exemplo. Até para ele ressuscitar Lázaro, ele agradeceu a Deus. Graças te dou por essa hora, Senhor. Lázaro, sai para fora. Aleluia! O cristão está em fervente oração. É o hino que nós cantamos. Em fervente oração tens o meu, o seu, o nosso coração na presença de Deus. Aí você vai descobrir como vencer Satanás, os obstáculos, os problemas da vida. Não é só vencer, é como vencer. Uma rápida olhada nas Escrituras que envolve o Senhor Jesus vencendo trará à luz a verdade desta afirmação em Mateus 4, onde Jesus é tentado pelo diabo. Ele venceu tentações pessoais de Satanás pela palavra. Como então eu venço Satanás? Pela palavra. Como eu venço esse problema? Pela palavra. Tem que falar a palavra e acontecer. Não podemos ser, irmãos, muitas vezes nós somos levados à prática e tem a teoria. Nós não podemos ficar na teoria. Temos que manifestar aquilo que nós ouvimos. A teoria está aqui, mas ela tem que sair daqui, entrar aqui e sair aqui. Aleluia! Ouvir e falar. Aleluia! Bem-aventurado aqueles que ouvem e os que leem as palavras dessas profecias. É nosso, é seu. A palavra de Deus é nossa. Está vendo a importância dela? Olha, me perdoe, eu sou meio agitado. Em cada uma das três principais provas que corresponderam exatamente à tentação, do jardim do Éden, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 3 coisas que você precisa vencer, que eu preciso vencer. Agora eu tenho que saber como vencer. Aí o profeta fala assim, Jesus venceu pela palavra. Aleluia. Você pode virar para o lado e falar assim para o seu irmão, Jesus venceu pela palavra? Vira para ele, para ela, fala assim, Jesus venceu pela palavra. Fala para ele, você também vencerá pela palavra. Está com medo de falar para o seu irmão do lado aí? Pode falar, irmão. Jesus venceu pela palavra, você vencerá pela palavra. Por isso que Davi diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É esconder aí, irmão. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Você o ama? Jesus venceu pela palavra. Eva caiu na tentação pessoal de Satanás por falhar em usar a palavra. Não falhe, não falhemos. Adão caiu em desobediência direta à palavra, porém Jesus venceu pela palavra. Aleluia. Agora mesmo deixe-me dizer que esta é a única maneira de ser um vencedor, e também a única maneira de você saber se está vencendo, porque essa é a palavra, não pode falhar. Aleluia! Você chega na sua casa, o problema com o menino, problema com aquilo, menino, você tem que... Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa meu filho. Usa a palavra de Deus, irmão. Ah, meu filho não presta. Ah, meu isso e aquilo. Ah, meu... Use a palavra, seus argumentos, não vai mexer com Deus. É a palavra dele. Senhor, eu creio na sua palavra, que o Senhor abrirá a porta de emprego para mim. E ele abre. Use a palavra dele para conversar com ele. Ele não disse, eu vou repetir de novo. São João 15, versículo 7. Se vós tiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis. Então é só pela palavra dele que você pede. É só com a palavra dele que você determina a vitória. Não é pelas suas pisaduras nós já fomos sarados? Lembra da história daquele capitão que pegou um rapazinho que era cristão, a mãe dele ensinava ele tudo, e ele ficou doente, e esse rapazinho foi chamado, senhor fulano de tal, minha mãe me ensinou dessa forma,
e colocou meu nome nesse versículo, no capítulo 53 de Isaías, e pelas suas pisaduras João foi sarado, e assim colocou, e aquele homem, aquele capitão, aquele pirata, se eu não me engano, foi curado na mesma hora. Mas se Deus curou um pirata, não vai curar seu filho? Não vai curar sua filha? Não vai salvar seu povo? Nós temos que crer na palavra. Aleluia! Graças a Deus. Estou quase terminando. Agora observe novamente como Jesus venceu o sistema religioso do mundo. Primeiro, 3 tentações: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 3. Agora observe naturalmente como Jesus venceu os sistemas religiosos do mundo, quando ele era repetidamente aborrecido pelos teólogos de seu dia. Ele constantemente aplicava a palavra. Aleluia. Mas esse irmão eu fico perto dele, toda hora é graças a Deus. Mas vai falar o quê? Toda hora esse irmão é misericórdia. Meu Deus, é isso mesmo, está certinho, irmão. Continue assim. Você está falando a palavra, é porque você comeu dela. Você se tornou ela, a palavra de Deus. Graças a Deus. Ele falava somente o que o Pai lhe concedia falar. Não houve uma só vez em que o mundo não fosse inteiramente confundido por sua sabedoria, porque era a sabedoria de Deus. Por isso que eles não te entendem. Você fala assim: Deus enviou um profeta. O profeta já acabou nada. Vai lá para o capítulo 17 de São Mateus, versículo 10, 11 e 12. Vai falar que Elias viria e restauraria todas as coisas. Você que não está vendo, você é um cego. Eu não posso falar isso não. Posso sim. Mas por que não? Eu sei de que lado eu estou. Eu tenho certeza de onde nós estamos firmados. Você tem que ter certeza, não é? Porque senão ficar como: não sei se eu sou filho de Deus. Covarde. Você tem que crer: eu sou filho de Deus. Eu sou mais que vencedor por aquele que me amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, potestade pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estou certo, Paulo fala: estou certo. Ele está falando: estou com dúvida. Não, estou certo. Você está certo? Que essa mensagem é verdadeira? Que Jesus Cristo está aqui? Aleluia. Dê uma salva de palmas para Ele. Graças a Deus. Graças a Deus. Em sua própria vida pessoal, contendendo consigo mesmo, ele venceu pela obediência à palavra. Como o pastor deve vencer? Obedecendo a palavra. Como pastor Belmiro eu devo vencer? Obedecendo a palavra. Meu Deus, é só isso. E eu não estava enxergando isso. Ainda não vi que era só obedecer. É só obedecer. Não é Filipenses, ou é Filipenses, Filemon e Filemon, né? Quais as escrituras que tem com F mesmo? Filemon, Filipenses e Filipenses? O mesmo, fala assim: que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Deixa eu ver. Filipenses, Filipenses, isso aí. Está tentando lembrar isso aí, não? 2,5, não é isso? Isso mesmo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu ser Ele, o mesmo sentimento, que sendo em forma de Deus, não ter por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Ele foi obediente, é aqui que eu queria chegar. Ele foi obediente. Ele deu exemplo de tudo. Ele é o nosso verdadeiro exemplo. Graças a Deus. Então deixa eu terminar aqui, que eu vou entregar o púlpito. Ele venceu pela obediência à palavra de Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 7 diz: o qual nos dias da sua carne oferecendo
com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte. Foi ouvida quando ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Eu estou padecendo nisso, mas seja obediente que você vai vencer aí. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Aleluia! Ele é a causa da nossa salvação. Quando nós obedecemos. Aí o profeta fala assim: é tão simples isso. Até para obedecer a Deus, tem que ter revelação, né? Senão não obedece. Mas você tem acesso à revelação. Aleluia. Aqui ele foi obediente à palavra de Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe o pastor Belmiro. Deus abençoe toda a congregação. Deus abençoe o irmão Marcelo por ter nos chamado. E quero que vocês vão lá pregar para nós também, né? Deus continua abençoando. Deus os abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Amém. Deus abençoa tanto o pastor quanto sua família e todos nós, né? Muito bom. Eu estava até... É claro que todo mundo que prega, que sabe pregar, conhece a palavra, né? Conhece. Lembrando aqui da mensagem que o pastor Eliasar estava lendo, a era de Filadélfia, né? Porque tem uma diferença para nós. O Concílio Mundial de Igreja, ele continua com essa Bíblia, ele não sai da Bíblia, porque o diabo não tem nada, né? Mas nós vencemos com a mensagem. O Concílio Mundial de Igrejas crê nessa Bíblia, mas não crê nessa mensagem. Então, o crente vencedor vence pela palavra mensagem. Essa mensagem aqui, é através dela que nós vamos vencer o Concílio Mundial de Igreja, que é dominado pelo diabo. Sem essa mensagem, nós não chegamos ao arrebatamento. Foi um ensinamento ótimo, muito bom para nós, porque nós fazemos, é claro, todo mundo sabe disso, nós fazemos parte da palavra. A palavra é Deus, mas nós somos parte dela, porque nós somos o corpo de Cristo. Jesus é a diferença, existe uma diferença em umas coisas que a gente sabe, é o seguinte: Jesus é um homem, ele é o rei, e nós somos a rainha. Você já parou para pensar uma coisa? Nós somos o corpo de Cristo, mas ele também é um corpo, mas só que ele é um rei, e nós somos a rainha. Ele venceu pela palavra, nós vencemos pela palavra. Agora, essa mensagem é da noiva, para a noiva vencer, porque essa mensagem é a revelação da Bíblia. O Concílio Mundial não crê na mensagem, e por isso que eles não são vencedores, mas nós cremos na mensagem do dia. É claro que nós cremos em toda a palavra, mas o Concílio Mundial para, e nós não paramos, nós continuamos com a revelação, e essa revelação está dentro do coração. Eu vou citar mais uma escritura, São João 5, verso 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Então a vida eterna é o quê? O Espírito. Deus é vida. O Espírito de Cristo está em nós. E quando aparece, você lembra que eu preguei sobre o papel rasgado? Ele é o sacrifício, ele é a palavra. A palavra sangrou na cruz do Calvário. E a vida, quando ele morreu, a vida retornou a nós. Que é a vida? É o Espírito Santo. Está em nós. E quando a palavra desce, encaixa perfeitamente com a vida. Graças a Deus. As minhas palavras são espírito e vida. Amém. Então, quem vive pela palavra,
Está satisfeito. É igual, isso é a pura verdade. Às vezes nós, cadê o bar? Está ali. Nós, às vezes, não recebemos muita coisa porque nós não sabemos usar a palavra. Como ele estava falando aqui, às vezes, ao invés de um filho doente, ao invés de você usar a palavra para aquele filho, às vezes você pega e leva ele para o médico. É só lembrar, né, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e Ele é o curador. É só crer. Como diz, né, é tão fácil, né? É tão fácil receber a palavra, é tão fácil crer. Mas às vezes nós complicamos as coisas, né? E às vezes não recebemos nada porque nós complicamos. Mas é tão fácil crer na mensagem, é tão fácil chegar no rapto. Mas como nós vamos chegar? Crendo na mensagem. Graças a Deus. É tão fácil chegar lá, é só crer. Por isso nós cantamos somente crer, mas às vezes vira uma rotina. Somente crer, só quando chega aqui, mas não crê em nada, né? É difícil. Mas nós vamos dizer assim, Senhor, nós cremos. Nós cremos. Nós cremos que vamos chegar lá. Nós cremos que vamos chegar. Então aí, quando vier luta e vier problema, fala assim, esses problemas não tem nada a ver com o meu rapto. O meu rapto tem a ver, eu creio na palavra e sei que aquele que morreu por mim me levará lá. Amém. Amém. Então vamos nos colocar em pé e vamos agradecer a Deus pelo pastor, e é claro que depois ele volta de novo, se Deus quiser. Né? Como ele falou, também, quem sabe nós vamos lá também. Né? E nós vamos continuando até chegar lá do outro lado. Então vamos agradecer a Deus e pedir um bom almoço para nós também. Senhor Deus, primeiramente agradecemos, Senhor, pelo alimento espiritual. A Tua palavra é vida. A Tua palavra é o alimento, verdadeiro alimento. Como o Senhor mesmo disse, eu sou o pão vivo que tem descido do céu. Meu Deus, agora nós saímos daqui alimentados, Senhor, as nossas almas alimentadas. E vamos para casa, Senhor, para alimentar os nossos físicos, Senhor. Ajuda nós, Senhor. E ajuda nós também, que vamos ter culto, Senhor, à tarde. Os irmãos, eu creio que o pastor Eleazar talvez tenha também, Senhor. Abençoa os nossos cultos, Senhor. E que nós possamos sair daqui abençoados, cheios dessa palavra. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, pastor Eleazar, a sua família e todos, também o seu pai também, que é um pastor que continua pregando, né? Que Deus abençoe ele também, tá? Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém.